Oi, gente! Professora Dani aqui nessa reta final. O Enem tá chegando, a gente começa a ficar um pouquinho angustiado, um pouquinho ansioso, pensando o que vai fazer lá no domingo de prova, e por isso eu tô aqui. Se você já parou para ver, os textos dissertativos do Enem, eles têm todos a mesma cara, eles são muito parecidos, porque existe uma estrutura ali meio que pré-definida que precisa ser contemplada para que o nosso texto seja considerado completo. Então, sim, de maneira geral, todos os nossos textos vão ter assim, 4 parágrafos, uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. E é dentro desses 4 parágrafos que você vai desenvolver e apresentar aquelas ideias ali que você definiu antes, lembra? Lembra que lá no seu planejamento você definiu os 2 objetivos. Então você vai pensar que cada um desses parágrafos, a introdução, os desenvolvimentos e a conclusão, eles precisam ter alguns elementos característicos de cada um deles. E eu vou te mostrar aqui, então, cada um desses elementos para que você saiba como estruturar esse parágrafo, e se você for ver depois dessa nossa aula outros textos, vocês vão ver que eles vão seguir a mesma ordem, porque aqui eu vou te mostrar um exemplo de um texto nota 1000 para mostrar nesse texto como esses elementos são contemplados, e você vai perceber aí que esse padrão ele se replica em muitos textos, inclusive em muitos textos com nota máxima. E, portanto, esse padrão pode ser também replicado nos seus textos. Como é que vai ser esse padrão aqui, então? Na nossa introdução, nós vamos precisar ter 3 elementos, já vou te explicar quais são eles. Nos nossos desenvolvimentos, cada um dos desenvolvimentos vai precisar ter 4 elementos. 4 no desenvolvimento 1, 4 no desenvolvimento 2. A estrutura dos 2 desenvolvimentos vai ser a mesma, ele vai ser formulado da mesma forma. Qual que vai ser a diferença? Lembra que você tinha 2 objetivos? Desenvolvimento 1 tem uma mesma estrutura sobre um objetivo, sobre uma tese, sobre um argumento, e o segundo desenvolvimento tem a mesma estrutura com uma outra tese, um outro argumento, um outro objetivo, certo? E na nossa conclusão nós precisamos de 2 elementos, que é lá a retomada e a proposta de intervenção. A gente vai no final falar um pouquinho sobre ela e eu vou te mostrar, tá? Como fazer uma proposta de intervenção completinha de maneira muito simples, tá? Por quê? Porque da tua conclusão, da tua proposta de intervenção, vai sair 20% da tua nota. Uma das competências de correção do Enem é a competência 5, a proposta de intervenção, que vai te dar ali até 200 pontos por essa proposta que vai aparecer lá na conclusão. Então, no finalzinho dessa estrutura aqui, eu vou te mostrar um modelinho de proposta de intervenção para que você consiga sempre, então, tirar esses 200 pontos e já garantir aí uma forma de aumentar a tua nota. Mas vamos lá então. Obviamente, a gente precisa começar pelo começo, pela introdução. A nossa introdução, então, ou as introduções do Enem, como a gente já falou, elas vão ter 3 elementos: o contexto, o tema e as teses. Vamos pensar que a gente já viu isso mais ou menos lá no nosso planejamento, né? A coisa mais importante é que na introdução você precisa mencionar o tema. E a gente estava conversando sobre tema até agora, né? Lembra? Diferentes núcleos, você precisa aqui mencionar todos os núcleos. Todos os núcleos precisam ser mencionados aqui. Você pode utilizar no mesmo período, ou você pode fragmentar em diferentes lugares a introdução, não tem problema. O que eu preciso ver é todos os núcleos marcados, certo? A gente já vai ver ali no exemplo como isso acontece. Só que, vamos pensar, né? Começar o texto já com os desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais. Fica meio estranho, né? Então, por isso, antes de trazer o tema, a gente traz uma contextualização. Ou seja, a gente traz algo que converse com esse tema. Normalmente, essa conversa, essa contextualização, ela já é um repertório. Lembra lá que a gente pode colocar exemplos, tá? Esses repertórios, eles vão ajudar ali a ilustrar os elementos que a gente quer abordar. E aí, o que a gente vai tentar usar, tanto aqui na introdução, tanto lá nos desenvolvimentos depois, é o que a gente chama de repertórios legitimados. Essa não é a única forma de repertório, mas é uma que vai subir um pouco as nossas notas. E aí, só pra gente saber, o que são repertórios legitimados, eu coloquei aqui para vocês. Vocês vão pensar, por exemplo, e isso vai estar ali no contexto da introdução, vocês vão pensar em repertórios como
conceitos e suas definições, como áreas do conhecimento, ou seja, história, geografia, sociologia. Então, por exemplo, eu quero falar sobre as comunidades e povos tradicionais por uma perspectiva da sociologia, a sociologia, a antropologia. Você pode mencionar essa área do conhecimento. Por exemplo, a sociologia aborda a importância da diversidade de costumes para compor uma nação. Tudo bem, você está mencionando uma área do conhecimento. Então, sempre busquem esses conhecimentos de vocês que tem alguma área do conhecimento que legitima, tá? Então, os conceitos, eu quero colocar, por exemplo, o conceito de sustentabilidade, porque eu quero falar como os indígenas, por exemplo, trabalham com a manutenção da terra de uma forma sustentável. Sustentabilidade é um conceito, certo? Coloca ali a sustentabilidade, que é um conceito que define as ações voltadas para a economia, cultura e meio ambiente, para deixar o planeta para as próximas gerações, enfim, conceito. Conceito, áreas do conhecimento, fatos ou períodos históricos, tá? Então, eu quero falar da colonização do Brasil que marginalizou os indígenas. É um repertório legitimado. Obra, filme, livro, lembrei de um filme que lida com as questões indígenas, posso usar. Tudo isso, gente, vai subir a nota de vocês lá na competência 2, que avalia os repertórios que são utilizados. Personagens ou pensadores ligados a uma área do conhecimento, um pensador que se relaciona com alguma área do conhecimento, um filósofo, um sociólogo, um historiador, tá? Tudo isso pode vir, ou os meios de comunicação, tá? Pensem aí nos jornais, nas redes de televisão, né? Globo, Folha, enfim, os meios de comunicação que trazem aí reportagens, notícias, vocês podem trazer essas informações que foram publicadas em meios oficiais de comunicação. Tudo isso vai ser considerado o que a gente chama de repertório legitimado. E a gente já pode utilizar isso tanto para subir essa nossa nota, tanto para contextualizar ali o tema, a gente já pode usar um repertório desse aqui antes de entrar no tema. Então, no caso do tema de 2022, que era sobre os desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais, eu poderia, como eu já falei aqui para vocês, pegar um período histórico da colonização, pegar uma obra que mostra a questão indígena, pegar ali um conceito da sociologia para introduzir esse tema com mais calma. Obviamente, você vai precisar mostrar a relação desse contexto com o seu tema. E depois de apresentar o tema completo, com todos os núcleos, você vai apresentar suas teses. Aquelas duas, lembra? Que você já definiu no seu planejamento. Vamos ver isso na prática? Eu trouxe para vocês um texto nota 1000 do tema do Enem de 2022, esse que nós estamos falando, os desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais, para a gente ler junto e entender toda essa estrutura na prática. Olha aqui a introdução dele. A artista Tarsila do Amaral ganhou notoriedade no século XX por exaltar a pluralidade da cultura brasileira. Em seus quadros Abapuru e o Mamoeiro, por exemplo, a pintora modernista presta uma homenagem aos povos indígenas e aos pescadores artesanais, respectivamente, ao promover um sentimento nacionalista e crítico. Todavia, na realidade contemporânea, a valorização de comunidades e povos tradicionais restringe seu cenário artístico, já que no Brasil, os direitos desses grupos são negligenciados devido às raízes históricas e à ausência de políticas públicas. Assim, medidas são necessárias para reverter esse cenário desafiador. Então, olha só, nessa introdução, reparem, essa introdução ali no final, ela traz um outro período, além disso que eu falei para vocês, porque ela fala ali no final assim, portanto, medidas devem ser tomadas. Esse tipo de período ali no final, dizendo que o problema tem que acabar, o problema tem que modificar, ele é muito comum aparecer no Enem, porque a gente vai depois fazer uma proposta de intervenção, então é comum que ele apareça, mas não é uma obrigação, tá? Se você não quiser fazer aquele último período, não vai interferir em nada na tua nota. Ou se, Dani, você não falou nada que é para fazer, mas eu costumo fazer. Pode seguir, não tem problema, não vai influenciar nada na nota ter ou não ter aquele último período. Mas nesse caso dessa introdução, tem uma coisinha ali naquele período que foi necessária. Por quê? Primeira coisa que a gente precisa ver é se contemplou todo o tema. E aí a gente viu que ali, no meio da introdução tem lá, né, a valorização das comunidades e povos tradicionais. Lembra que a gente viu que esse tema tinha 3 núcleos? Desafios, valorização, povos e comunidades tradicionais. Ops, ali no meio eu encontro só 2 desses 3 elementos. Ou seja, ainda falta alguma coisa. Mas lá na última linha da introdução, o que eu tenho? Esse cenário
desafiador. E aí o desafio apareceu ali. Tá vendo? Não tem problema se você fragmentar o tema, mas eu preciso visualizar todo o tema. Então ali eu visualizo, ó, valorização, comunidades e povos tradicionais e desafio. Tema marcado. Então a gente já viu isso aqui. Mas vejam que o tema vai aparecer lá na quarta, quinta linha da introdução. Antes ela fez o quê? Contextualizou. Contextualizou por meio de um repertório legitimado aqui, ó, por uma obra. Duas, na verdade, né? Duas obras da mesma artista, que é a Tarsila do Amaral. Então, ela lidou lá com a Tarsila do Amaral, com essa obra, e mostrou como essa obra se relaciona com o tema. E vejam, então, trouxe o contexto, trouxe o tema, e logo depois ali, ó, ela vai dizer o que, ela vai me prometer o que ela vai falar nos desenvolvimentos, apresentando as duas teses, os dois objetivos dela, que são ali, ó, vejam, os direitos desses grupos são negligenciados devido a raízes históricas e ausência de políticas públicas. Vejam que ela coloca em paralelo ali dois argumentos. Então, já está claro para mim que no primeiro desenvolvimento ela vai falar das raízes históricas que desvalorizam os povos e comunidades tradicionais e no segundo desenvolvimento ela vai falar sobre a falta de políticas públicas que desvaloriza os povos e comunidades tradicionais. Então ali, vejam, contextualizou com a Tarsila, colocou o tema, colocou as duas teses e o finalzinho do tema ali com os desafios e contemplou essa estrutura com esses três elementos, um texto nota 1000. E é isso também que você vai fazer. Você vai pensar, então, num contexto, apresentar o tema e depois as suas duas teses. Depois, você vai desenvolver essas teses nos seus parágrafos de desenvolvimento. E lá nos parágrafos de desenvolvimento, vocês vão precisar, em cada um deles, como a gente já falou, a estrutura é a mesma, falando de teses diferentes, vocês vão precisar trabalhar com 4 elementos. Só que eu preciso que vocês entendam que os parágrafos de desenvolvimento, eles precisam meio que funcionar sozinhos, meio que eles precisam ser autônomos. Então a gente vai entender, vem comigo que não vai ser tão difícil. A gente vai tentar entender que cada parágrafo de desenvolvimento tem dentro dele uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ou seja, ele tem início, meio e fim. Esse início do parágrafo de desenvolvimento vai ser o tópico frasal, a afirmação, como se fosse uma introdução do desenvolvimento. Tópico frasal. O que é o tópico frasal? A afirmação da tese. Lembra que a tese dela, a primeira era raízes históricas e a segunda, negligência governamental? O primeiro período do parágrafo dela vai ser me dizendo que, só afirmando a tese, afirmando que a desvalorização se dá pelas questões históricas. Ponto. Introduziu. Depois ela vai desenvolver. O tópico frasal no primeiro desenvolvimento, muitos de vocês têm dificuldade de fazer por conta da proximidade com a introdução, porque vocês vão ter que começar esse desenvolvimento 1 falando a mesma coisa que vocês acabaram de falar no final da introdução. E isso é esperado, tá? Obviamente, vocês vão falar com outras palavras. Se vocês colocaram raízes históricas, vocês vão colocar depois a cultura histórica, vocês vão colocar outra palavra, enfim, mas a ideia vai ser a mesma. Então, pela proximidade do tópico frasal do primeiro desenvolvimento com a introdução, muitas vezes a gente fica com um certo receio, mas lembrem-se, esses parágrafos precisam ser independentes. O parágrafo de desenvolvimento precisa ter início, meio e fim. E vai começar com essa afirmação da tese, que é o que a gente chama de tópico frasal. Depois, isso aqui, ó, essa parte 2 e 3, vai ser o desenvolvimento do nosso desenvolvimento. E essas partes, elas não precisam necessariamente vir nessa ordem. O que eu preciso é verificar um exemplo, ou seja, algo que vem de fora, só que esse exemplo não pode falar sozinho. Eu preciso que você comente, analise, reflita
sobre esse exemplo. Eu preciso que você se coloque no seu texto. Sem usar a primeira pessoa, tá? O texto dissertativo, ele é um texto impessoal, mas é preciso que você mostre a sua análise desse repertório. É preciso que você demonstre o como você analisou, o quanto você comentou esse repertório. E isso aqui, ó, essas fragmentações do parágrafo que eu estou trazendo para vocês, eu preciso visualizar. Não quer dizer que vocês precisam ter 4 períodos, tá? Essas coisas elas podem estar juntas, como a gente vai ver inclusive, mas eu preciso conseguir visualizar. Então eu preciso conseguir visualizar um exemplo e visualizar que você analisou esse exemplo. Só que assim, quando a gente vai para um exemplo, a gente normalmente amplia a discussão. Se eu estou falando da questão da educação, eu começo a discutir sobre educação e o meu tema foi ficando ali porque eu estou lá na educação. Então, para não ficar tanto nessa viagem, no final do parágrafo, eu preciso concluir a discussão. E essa conclusão, ela vai ser uma leve retomada. É mais para a gente voltar dessa viagenzinha que a gente está fazendo aí nas reflexões e nos exemplos, a gente volta e ou retoma o tema, ou retoma a tese, ou os dois. Ou um, ou outro, ou os dois. Mas eu preciso voltar para o eixo, porque eu tô lá, eu apresentei a minha tese. Aí eu vou lá, discuto, trago os exemplos, nananã, e volto para cá para mostrar sobre o que eu tô falando. Daí ou eu volto para o tema, ou para a tese, ou para os dois. Essa estrutura vai se repetir nos 2 parágrafos de desenvolvimento, mas com focos diferentes. Primeiro desenvolvimento, foco na tese 1. Segundo desenvolvimento, foco na tese 2, como a gente vai ver no texto exemplar que nós estamos lendo. O primeiro desenvolvimento, então, ele fala assim, ó: sob esse viés, a desvalorização das populações tradicionais é histórica. No século XVI, os colonizadores portugueses invadiram o território brasileiro e catequizaram, além de violentarem diversos povos indígenas. As ações agressivas ocorreram por meio da imposição da fé cristã e da língua portuguesa, com o fito de apagar as crenças e os valores dos povos originários, como os pataxós e guaranis. Hoje, infelizmente, os reflexos daquele período persistem, seja pela perseguição à cultura, seja pela perda do território. Consequentemente, os nativos são vistos de forma estigmatizada desde a época da colonização, pois parte da sociedade os enxerga de forma primitiva e inferiorizada, fruto de uma visão eurocêntrica. Desse modo, as comunidades tradicionais sofrem com a falta de reconhecimento cultural e o acesso à informação, que é Desse modo, as comunidades tradicionais sofrem com a falta de reconhecimento cultural e o acesso à informação é essencial para combater esse desafio histórico. Então vejam só, vamos buscar os 4 elementos. Vejam que o tópico frasal é a afirmação da tese. Qual que era a tese do primeiro desenvolvimento? Questão histórica. Olha como ela começa o texto. A desvalorização das populações tradicionais é histórica. Ponto. Como, onde, quando, porquê? Depois ela me conta. Introduziu, depois vai desenvolver esse argumento e fechar o argumento, mas ela já fez ali o tópico frasal afirmando. A gente sempre começa o nosso parágrafo, então, afirmando a nossa tese, o nosso objetivo, o nosso argumento. Depois vejam que nas linhas abaixo, né, quando ela começa ali, ó, no século XVI é o quê, ó? Período histórico, fatos e períodos históricos. Então, ela está vindo com a história, um repertório legitimado, que é essa questão histórica. Ela está trazendo essa questão histórica para, então, desenvolver o exemplo dela e vai ali até falar dos povos Guarani e Pataxó. Fechou? O exemplo. Só que ela não deixa esse exemplo falar sozinho. Ela precisa trazer a reflexão a partir desse exemplo, que é o que ela faz logo depois. Como é que eu vou fazer uma reflexão, Dani? A gente vai pensar assim, ó. Pensa, trouxe esse exemplo. Qual que é a causa dessa tese que eu estou pensando? Qual que é a consequência dessa tese que eu desenvolvi? Como é que eu posso comparar esse exemplo com alguma coisa? Quais os desdobramentos desse exemplo? O que ela fez aqui, ó, ela traz consequências, porque ela trouxe como exemplo a colonização do Brasil, como a gente viu, uma questão histórica, e olha o que ela faz depois. Que essa colonização tem reflexos, ou seja, tem consequências. Quais são essas consequências? A consequência é que eles pararam de ter contato com a língua, que eles são marginalizados pela sociedade e, consequentemente, ó, então tem uma consequência e a consequência da consequência. Eles são vistos de forma estigmatizada desde a colonização.
Tá vendo que quando ela tá voltando para essa estigmatizada, ela tá voltando para essa desvalorização? Olha o que eu falei lá, ó, a viagem foi lá para colonização e ela começa a voltar para o tema, começa a voltar, que é o que ela vai fazer quando conclui o parágrafo. Então, trouxe ali as consequências desse repertório que ela trouxe, que foi a colonização, faz a reflexão e conclui aqui no final, porque olha lá no último período tem assim, ó, dessa forma, as comunidades tradicionais. Tô voltando para o tema, as comunidades tradicionais e fala ali. E a informação é essencial para debater esse desafio histórico. A questão histórica não era a tese, o objetivo desse primeiro desenvolvimento? Então tá vendo como ela foi lá, trouxe o exemplo, trouxe a discussão e voltou para o objetivo, concluiu. Tá vendo que se a gente olhar, é como se esse parágrafo tivesse uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão da tese, que era a questão histórica? É isso a partir dessa estrutura, que é uma estrutura que vai se repetir no segundo desenvolvimento, em que, lembra, ela falaria sobre as questões, a falta de infraestrutura governamental. Então, nesse segundo desenvolvimento, o que ela nos escreve? Ela escreve assim, ó. Além disso, a ausência da intervenção governamental prejudica a proteção das comunidades e dos povos tradicionais da nação. Segundo o conceito de cidadanias mutiladas do geógrafo Milton Santos, a democracia deve atingir todo o corpo social. No entanto, a máxima do autor parece não ter sido cumprida, já que o Estado não fornece políticas públicas que garantam a dignidade da população. De acordo com o jornal virtual Nexo, no Amazonas, a comunidade ribeirinha vive sob condições de insalubridade, haja vista que o saneamento básico na região é vulnerável a enfermidades devido à carência de postos médicos. Com efeito, observa-se que a cidadania de grupos tradicionais está em risco, já que os direitos constitucionais, como o acesso à saúde, não são respeitados. Logo, o reconhecimento da existência desses povos e a valorização de suas vidas são imprescindíveis para a preservação do bem-estar social e ambiental, uma vez que comunidades ribeirinhas têm uma relação direta com a natureza ao cuidar da flora e da fauna, usando da pesca e da produção de produtos naturais para o seu sustento. Olha lá, o segundo parágrafo falaria sobre as questões governamentais. Tópico frasal, primeira parte, olha ali, a ausência de intervenção governamental. Pronto, afirmou que isso prejudica a proteção das comunidades e povos tradicionais. Afirmação, ponto. Depois, essa aqui não soube brincar, né? Trouxe 2 repertórios nesse desenvolvimento. Não precisa tanto, tá? Um é o suficiente, mas ela trouxe 2, não soube brincar. Trouxe ali o Cidadanias Mutiladas, do Milton Santos, um conceito, e depois trouxe o jornal Nexo dizendo que as comunidades ribeirinhas ali no Amazonas não tinham acesso a postos de saúde e saneamento básico. Então trouxe ali 2 repertórios, trazendo o exemplo. E vejam que depois, em todo o resto do parágrafo, ela traz reflexões, até o final do parágrafo, porque ela está trazendo, de novo, 2 elementos reflexivos. Primeiro, ela traz uma comparação, porque como ela trouxe 2 repertórios, um conceito e uma notícia, ela fala que a notícia, que é que os ribeirinhos não têm acesso a saneamento básico, à saúde, eles vivem sob aquele conceito do Milton Santos, que é o das cidadanias mutiladas, ou seja, a cidadania dessas populações ribeirinhas é mutilada, como proferiu Milton Santos. Então, ela traz uma relação comparativa. Quando a gente faz comparação, a gente está fazendo o quê? Analisando. Analisando, a gente está refletindo, comentando esses repertórios por meio de análises, que é o que ela faz aqui. Mas não contente, ela ainda me mostra uma consequência disso, que é o que ela faz lá no final, né? Que o reconhecimento é imprescindível, que eles não são reconhecidos, e ela justifica o porquê que deveria ser reconhecido, que é pela relação deles com a natureza, enfim. Então ela termina todo esse parágrafo refletindo sobre. Aí você me fala, Dani, mas então ela não concluiu? Conclui. Por quê? Porque eu preciso visualizar esses elementos, mesmo que eles estejam um embutido no outro, que é o que aconteceu aqui, tá? Ela não voltou pro tema no final? Voltou, olha ali, ó. A essência desses povos e a valorização de suas vidas. A valorização dos povos,
A gente sabe que era o tema, a valorização desses povos. Então, dentro da própria reflexão ali no final do parágrafo, ela já embutiu a conclusão e tá tudo certo. Essa regrinha, essa estrutura que a gente está colocando aqui, ela é uma base de coisas que eu preciso observar, mas vocês vão preenchendo ela a depender da discussão de vocês. Então, às vezes pode acontecer, como aconteceu aqui, de estar embutido, mas eu vejo que ela finalizou a discussão como tem que ser finalizada. E para fechar o texto, nós temos a nossa conclusão. Na conclusão, você vai só retomar o tema e a tese, né? Tentar retomar ali o tema e trazer minimamente. Se não trouxer exatamente as tuas teses descritas, coloca assim, ó, esses problemas. Por quê? Porque você falou de 2 problemas, né? Então, quando você fala esses problemas, você tá puxando o que veio lá de cima e tá puxando os 2 problemas. Então, trabalha com essa ideia de retomar e traz ali a sua proposta de intervenção. Como a gente já falou, a proposta de intervenção, ela vai te dar 200 pontos. E como é que ela vai ser avaliada? Ela vai trazer 5 elementos, vocês já devem ter ouvido falar, que são ação, agente, efeito, modo e detalhamento. Esses são os 5 elementos que compõem a proposta de intervenção. E cada um desses elementos vale 40 pontos. Então, se você fizer uma única proposta de intervenção, você já consegue esses 200 pontos. Se você fizer uma proposta com os 5 elementos, você já vai ter os 200 pontos. O que eu sugiro? Se você fizer uma proposta de intervenção que contemple as suas 2 teses, os 2 argumentos que foram abordados, você conseguiu uma proposta que relacionasse com os 2, uma única proposta é o suficiente. Agora, se você colocou teses muito distintas e a tua proposta vai intervir só sobre uma tese, aí coloca 2 propostas. Nem as 2 precisam estar completas, uma só precisa. Mas, se for para fazer 2, eu sugiro que já coloque as 2 completas com esses 5 elementos: ação, agente, efeito, modo e detalhamento. O que são esses elementos? Lembrando que a gente está falando, gente, de uma proposta de intervenção, intervir no problema. Não precisa salvar o mundo, não precisa resolver o problema, não é isso que vai dar nota, tá? O que vai dar nota é o quanto você consegue marcar esses 5 elementos, que são esses daqui, certo? A gente sempre tem que pensar numa ação, sempre começa a pensar nessa ação. O que deve ser feito para minimizar o problema? Quando a gente pensa numa ação, a gente só precisa tomar cuidado que tem que ser ações possíveis, tá? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que conscientizar não é uma ação válida. O que acontece é que existe no Enem o que a gente chama de ações nulas, ou seja, ações que não vão dar para vocês aqueles 40 pontos. Teve anos que conscientizar era uma ação nula. Depois passou a não ser mais nula, porque para determinados temas era uma ação possível. Ou seja, a gente só vai conseguir entender se a nossa ação vai ser nula ou se ela vai ser válida depois do tema. E daí, como é que a gente vai saber? Vai ser tarde demais, a gente já vai ter escrito nosso texto. Então, a gente vai precisar pensar num mecanismo de segurança. O mecanismo de segurança que eu dou para vocês é: pensem em ações fotografáveis. Pensem em ações que vocês conseguem tirar uma foto. Quer ver um exemplo? Uma ação nula é garantir direitos. Como é que você tira uma foto de alguém garantindo direito? Falando assim, tem um papel, ó, esse é o teu... Como é que é essa ação? Não dá para tirar uma foto. Agora, como é que a gente tem direitos garantidos? Normalmente por lei. Criar lei. Eu consigo tirar foto? Consigo. Eu pego a lei, imprimo, tiro uma foto dela, tiro um print dela. Consigo. Eu consigo tirar foto da criação de lei. Do garantir direitos, não. Fazer uma campanha, consigo tirar fotos da campanha? Consigo. Fazer uma palestra, consigo tirar foto? Consigo tirar uma foto da palestra. Para não ter dúvida, pensem em ações, somar esforços. Esforço 1 mais esforço 2, não dá para tirar foto. Para não ter dúvida, por segurança, pensem em ações que sejam ações fotografáveis. Ações que vocês conseguiriam tirar uma foto. Mas aí, além dessa ação, vocês vão ter que me dizer alguns detalhes também dessa ação. Primeiro, quem que vai fazer essa ação? E esse quem vai fazer, normalmente vai ser alguma instituição. Escola, igreja, governo, ministérios, alguma instituição que vai fazer aquelas ações. Também se perguntem como que essas ações vão ser feitas. Aqui, ó, no finalzinho,
entre esses colchetes ali, eu trouxe alguns macetes para vocês, né? Então, que tem que ser fotografável a ação, que o agente vão ser algumas instituições. O nosso modo, eu coloquei ali uma expressão, por meio de. Por quê? Porque quando você marca esse por meio de, o modo ele também pode ser chamado de meio, o meio que vai fazer com que a ação seja realizada. Então, por meio do quê? Ali você já consegue marcar bem. O efeito é para que essa ação vai ser feita, né? Com qual finalidade? O efeito também pode ser chamado de finalidade. Qual que é a finalidade dessa ação? Macete para marcar bem, a fim de. E o detalhamento vai ser a explicação ou exemplificação de qualquer elemento. Então, por exemplo, a minha ação é criar campanhas. Eu posso exemplificar essa campanha. Por exemplo, o governo deve criar campanhas com cartazes, palestras e posts nas redes sociais. Eu exemplifiquei como é que seria feita essa campanha. Eu vou explicar ou exemplificar qualquer um dos outros elementos. A gente vai ver agora, no texto que nós estamos lendo, as propostas de intervenção, a conclusão daquele texto, e depois eu vou te dar assim, ó, de presente, um modelão de proposta de intervenção para você encher e tirar com certeza 200 pontos na sua prova lá do Enem, tá? Mas antes, vamos analisar ver o que aquele texto mil fez. A conclusão dela é essa aqui então, ó. Portanto, as resoluções dessas dificuldades é urgente. A mídia, órgão de alcance nacional de informações, deve criar conteúdos educativos sobre a história dos povos tradicionais, como os indígenas. Isso pode ser feito por meio de documentários e novelas, a fim de combater a desinformação e o preconceito. Ademais, o governo federal, instituição responsável pela garantia dos direitos dos brasileiros, precisa ofertar políticas públicas inclusivas às regiões marginalizadas, por meio de verbas destinadas aos governadores para a realização de obras associadas ao saneamento básico e à construção de postos de saúde às populações ribeirinhas, além das demarcações de terra. Dessa maneira, a brasilidade e a valorização da diversidade cultural dos povos tradicionais, assim como as comunidades, serão valorizadas, como pretendia o modernismo. Vejam, nessa conclusão, nós temos duas propostas de intervenção, as duas estão completas, ela fez as duas para contemplar as diferentes teses e vejam o que ela tem de retomada, tá? Dessas dificuldades ali de cima, porque retoma as duas teses, são duas dificuldades, né? Ela apresentou duas dificuldades no decorrer do texto. E lá no final, ó, onde está grifado ali, ela marca também a valorização da diversidade. Valorização, comunidades serão valorizadas, era o tema, né? Então ela está retomando. Nessa conclusão no final, ela também faz uma retomada do contexto que ela usou lá na introdução. Isso é bem comum de acontecer e é uma estratégia legal, tá? Se você nunca fez, se você está começando agora, assim, no desespero para a prova, deixa quieto. Mas se você já é um escritor mais proficiente, que já está mais acostumado a escrever, essa é um agradinho legal de fazer, se você já tiver mais tranquilidade, fazer ali na conclusão a retomada pontual do contexto, do repertório que você usou lá na introdução. Então a gente vê aqui que tem uma retomada e tem até um negocinho a mais ali no final. Mas vamos focar então nas propostas de intervenção. Como a gente viu, ela fez duas. Na primeira dessas propostas, tá? Ela tem como ação ali, ó, criar os conteúdos educativos. O que deve ser feito? Criar os conteúdos educativos. Lembra que sempre a gente pensa primeiro na ação. Depois, quem que tem que criar? A mídia. A mídia vai fazer os conteúdos educativos. Veja, só esse mídia já ganhou 40 pontos. É mencionar esses núcleos. Como que isso vai ser feito? Por meio de documentários e novelas. Olha o por meio de ali que a gente falou, por meio de ali, bem marcadinho. Para que isso vai ser feito? A fim de combater a desinformação e o preconceito. Tá ali a finalidade. Mas ela tem alguma explicação ou exemplificação? Sim, ela tá me exemplificando, ela tá me explicando, na verdade, o que é a mídia, qual que é a função da mídia, colocando que a mídia é esse órgão de abrangência nacional. Ali ela me traz uma informação adicional da mídia. Uma coisa que eu acabei, passando aqui, ó, mas que é importante pra gente, o detalhamento, dentro desses macetes que a gente falou, via de regra, o detalhamento coloca entre vírgulas. Isso não é uma regra, mas é um macete para vocês. Porque vamos lembra quando a gente aprendeu a colocar ali o aposto, as orações explicativas entre vírgulas, que a gente conseguia tirar sem fazer falta? Essa é a ideia. A gente tira sem fazer falta porque é um
Exemplo, tanto ali, ó, vejam que a gente conseguiria não ler o detalhamento? A mídia deve criar conteúdos. É um detalhe que eu adicionei ali e por isso que eu coloco entre vírgulas. Então, usar esse macete de colocar o detalhamento entre vírgulas também te ajuda, que é o que ela acabou fazendo aqui também nesse detalhamento do agente. Ela me explicou esse agente. Mas, como a gente já viu, ela não sabe brincar, né? Não se contentou com uma proposta de intervenção, fez uma segunda, arrasou. Vamos lá ver a segunda proposta, então. O que precisa ser feito? Qual que é a ação dessa segunda proposta? Ofertar políticas públicas inclusivas às regiões marginalizadas. O que tem que ser feito? A oferta de políticas públicas. Quem que vai ofertar políticas públicas? O governo federal, ou seja, o meu agente é o governo federal. Como que o governo federal, né? Qual que é o modo, como que ele vai criar essas políticas públicas? Por meio de verbas para a realização de obras. Marcou ali como que vai ser feito por meio dessas verbas para realizar as obras. Para que isso vai ser feito? Qual que é a finalidade? O que se quer? Que a brasilidade e a valorização da diversidade sejam valorizadas. É isso que eu quero. Então, ali ela está concluindo, né, colocando que dessa forma vai acontecer tal coisa, ou dessa forma essa finalidade aqui vai ser garantida. E ela ainda me explicou de novo a função do governo federal, instituição responsável pela garantia. Olha ali, ó, entre vírgulas, detalhamento. Esse detalhamento do agente tende a ser um dos mais fáceis da gente fazer, por isso que eu coloquei aqui como macete para vocês fazerem o detalhamento do agente, tá? Mas depois ela também colocou ali, ó, qualquer verba? Não, as verbas destinadas aos governadores, então ela detalhou aquele modo ali também, de novo, entre vírgulas, tá vendo? Então vejam, ela tem duas propostas de intervenção, as duas completas, as duas com os 5 elementos. Mas Dani, tá chegando a prova, tá muito perto, como é que eu vou lembrar de ação, agente, efeito, modo, detalhamento, o que é cada uma dessas coisas, esses macetes, meu Deus, o que é que eu faço? Calma, eu te passo. Eu vou te passar um modelinho, e aí você pode fazer uma ou duas vezes, né, dependendo se você vai fazer uma ou duas propostas, que vai dar certo. Vamos cá. Olha só, você colocou ali a retomada, depois da retomada lá na sua conclusão, vai lá. Dessa forma, o agente. Quem que vai fazer a sua ação, a sua proposta? O agente. Me explica, eu coloquei aqui, ó, os tracinhos, tá? Mas poderia ser vírgula também, coloquei ali só para marcar mais. Aí ou com os travessõezinhos ou com vírgulas, explica a função do agente. Então vamos lá. O governo federal, responsável pelo bem-estar da nação. O Ministério da Educação, responsável pela grade curricular das escolas. O Ministério da Saúde, responsável pela garantia do bem-estar brasileiro. Explica a função do teu agente. As escolas, responsáveis pela formação humana dos cidadãos. Explica o teu agente, tá? Entre vírgulas ou entre travessõezinhos, tá? Dessa forma, o agente, 40 pontos. Expliquei o agente, mais 40, 80 pontos. Deve, para marcar bem que é uma ação, tá? Você está mandando fazer, você está propondo. Deve fazer tal coisa. Criar uma campanha, criar uma lei, direcionar... Ação, lembrando, buscar uma ação fotografável, tá? Por meio de campanha, eu fiz uma campanha, minha ação. Como é que eu vou fazer a campanha? Por meio da postagem nas redes sociais. Ou eu fiz a criação de uma lei por meio de uma consulta popular. Ou como que essa ação vai ser feita? Por meio de, a fim de. A fim do quê? Normalmente, o efeito vai retomar lá o tema, a fim de que as populações, esses povos tradicionais sejam valorizados. O efeito normalmente vai retomar lá o tema ou retomar a tua tese. Aqui, ó, replica ou uma vez ou as duas, a depender de quantas propostas tu for fazer ali. E aqui, ó, nessa brincadeirinha, tu já garante 200 pontos dos 1000 possíveis. E esses outros 800 aqui, ó, como agora você já sabe fazer uma boa introdução, um bom desenvolvimento, uma boa conclusão, sabe o que são repertórios legitimados, sabe como planejar o seu texto, como pensar nas suas teses, como se adequar ao tema para não tangenciar ou fugir do tema, como você já sabe tudo isso, além desses 200 das propostas de intervenção, você está fácil
brigando por esses outros 800 também, para garantir aí a tua nota máxima, que eu aposto que ou você chega lá ou muito perto com essas dicas que a gente acabou de ver. E assim eu espero que você esteja mais tranquila, mais tranquilo, para conseguir fazer a sua redação, que eu tenho certeza que vai ser ótima. Boa prova para vocês, tá? Eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!